Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos falar sobre a poluição do ar. Quer saber mais informações sobre esse importante tema? Acompanhe agora o programa Questões. A poluição do ar acontece de forma contínua. Torna-se cada vez mais difícil diminuir os seus impactos em nosso dia a dia. Contudo, é preciso identificar quais são suas causas atuais. Principalmente a poluição dos carros, né? Todos os efeitos também de queima de combustíveis fósseis, as queimadas das florestas, né? Então, esse conjunto de fatores, grande parte deles causado pelo homem e pelas indústrias, são os fatores principais que emitem os poluentes do ar. Existem dois tipos de poluição do ar. Aquela causada pela natureza, emissões de gases sulfurosos a partir de vulcões, a partir de erupções, e a provocada pelo homem, que é a principal, a mais danosa. Ou seja, poluição veicular, principalmente, e emissões industriais, à base de partículas de enxofre, partículas de fumos metálicos, que vão ocasionar muitas doenças respiratórias e muitos problemas ambientais. Tem também a questão dos particulados finos, que uma construção civil está sujeita, né? Uma pavimentação nova de uma rua, uma construção de uma estrada. Então, vários outros fatores relacionados também à não poluição por queima de combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão de outros tipos de particulados. Indústrias, automóveis e queimadas são alguns responsáveis pelo agravamento da má qualidade do ar. Podemos notar nas grandes e pequenas cidades que a poluição do ar é contínua e que pode até mesmo causar problemas de saúde. Bom, a poluição do ar ela não tem uma causa em específico. Existem várias causas que estão relacionadas à poluição do ar. Você tem fontes fixas, que são as fontes estáticas, no caso provenientes de indústrias, ou estabelecimentos comerciais, e as fontes móveis, são os veículos, os aviões, etc. Tudo que se move, que emite uma poluição que vai contaminar o ar, é considerado como uma fonte móvel. As consequências podem ser de curto prazo e a longo prazo também. As de curto prazo, irritação nas mucosas, como nos olhos, né, do nariz, irritação na garganta, desconforto, né? Principalmente em épocas como essa, né, de baixa umidade no ar, porque a baixa umidade do ar convenciona um aumento da concentração desses poluentes na nossa atmosfera, e problemas a longo prazo. Por exemplo, de pessoas que estão sujeitas a esse tipo de atmosfera há mais de 10 anos. Devido à poluição que nós temos gerado no ar, né, tantos automóveis, indústrias, nós temos aí problemas com respiratório, né, então problemas com pulmão. Nós temos às vezes infecção na pele, né, causa algumas alergias na pele. Então isso tem que tomar um certo cuidado, porque cada vez mais a gente tem aí novas doenças surgindo devido à poluição do ar. Não se pode apontar um vilão para o aumento da poluição do ar. Foram vários fatores que, em conjunto, ocasionaram esse aumento, mas é possível criar soluções para colaborar na diminuição da emissão desses gases poluentes. Bom, não existe um vilão específico, né? Todas as fontes que emitem poluição do ar, de certa forma, é um vilão. Mas evidentemente que nós, como sociedade, a gente não pode deixar de consumir, a gente não consegue deixar de consumir, a gente tem que levar a nossa vida. Isso, como consequência, já vai emitir poluentes. O que a gente precisa fazer é identificar esses poluentes, identificar de que forma eles estão sendo emitidos, e a partir desses dados a gente criar maneiras de mitigar essa poluição. Principalmente no período de clima seco, onde a umidade do ar está muito baixa, os poluentes se concentram muito mais. Então, a quantidade de CO2, de CO, partículas à base de enxofre, fumos metálicos, com certeza vão irritar muito o trato respiratório, e com certeza as doenças respiratórias são os principais problemas para o ser humano. Questão ambiental nem se fala, questões, por exemplo, de contaminação atmosférica, acaba contaminando e lixiviando a água, solo, e voltando de uma certa forma para nós seres humanos. Desde a Revolução Industrial, né, a gente vê que com o aumento
do nosso consumo, da nossa necessidade de itens que são necessários para fabricá-los, a queima de combustíveis fósseis, então, primeiro as indústrias, mas quem consome esses produtos somos nós. A poeira também se torna um contaminante. Ela se torna, no caso, um material particulado, que vai estar em suspensão e também pode trazer vários problemas respiratórios. E também de saúde pública e questões ambientais. Você vê que cidades muito poluídas, como Cubatão, em São Paulo, as pessoas têm um alto índice de asma, de doenças relacionadas à respiratória, alergias, né? Então, e fora isso, até mesmo para a parte global, o homem como um todo, como a natureza. Por quê? Porque esses poluentes, eles aumentam também a temperatura da Terra. Então, esse efeito estufa, que é causado também pela emissão desses poluentes, também vai nos prejudicar em vários níveis. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a poluição do ar. No próximo bloco, acompanhe quais são os impactos da poluição do ar ao meio ambiente. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. A poluição afeta o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Dentre outros, são necessários investimentos em fontes de energia renováveis, em tecnologias que contenham a emissão de poluentes e em educação, para se transformar os hábitos que contribuem com a poluição do ar. Quando a poluição atmosférica está um tanto quanto concentrada, a umidade do ar muito baixa, a temperatura em elevação, a primeira chuva que acomete a cidade que está com uma concentração de poluentes maior, essa chuva ela pode lixiviar esse material que está em suspensão, provocar chuva ácida, por exemplo, partículas à base de enxofre, de nitrogênio, que vão reagir com a umidade do ar e vão voltar em forma de chuva ácida. Isso aí pode degradar plantações, monumentos, dentre outros. O principal estresse ambiental hoje causado pela poluição ambiental é realmente o efeito estufa. Por quê? Esses gases, eles prendem em ilhas de calor na atmosfera e fazem com que a nossa temperatura esteja cada dia mais elevada. Com o aumento da temperatura global, daqui a 50 anos, provavelmente, os impactos no meio ambiente, na relação dos recursos hídricos, na relação de morte de espécies. Esse calor é devolvido para a Terra, ocasionando derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, logicamente em proporção, pode diminuir, pode aumentar a escassez de chuva, por exemplo, pode afetar o equilíbrio natural do meio ambiente completamente. A boa qualidade do ar é importante para qualquer ser vivo. A flora e a fauna podem sentir os efeitos da poluição do ar. Como consequência do aumento dessa poluição, podemos notar também o agravamento do aquecimento global. A fauna e a flora, devido a algumas substâncias que estão aumentando sua concentração na atmosfera. Por exemplo, alguns óxidos podem produzir substâncias ácidas na nossa atmosfera. E por precipitação da chuva, esses ácidos podem entrar em contato tanto com o solo quanto com os lagos, né? E podem vir a diminuir a quantidade de animais nesses meios. Então, a poluição do ar causa problemas e prejuízos ao meio ambiente diretamente. A poluição do ar, ela afeta aí tanto, né, a nossa fauna e flora. Então, devido quanto mais poluição do ar, a gente tem animais que estão saindo do seu local, né, seu habitat, para poder ir para outros ambientes, procurar um ambiente então mais limpo, mais saudável para ele poder viver. E nós temos aí prejuízo também com espécies, né, arbóreas, espécies de árvores, que devido ao aumento dessa poluição não conseguem sobreviver ao ambiente. E de maneira global, ocorre o aquecimento global.
um exemplo para a gente citar. E em decorrência do aquecimento global ocorrem fenômenos como a seca que a gente está vivendo hoje em dia. Isso tudo é um ciclo. O planeta ele é interligado. A poluição mesmo emitida de maneira local, ela na atmosfera ela se torna global. Preservar, cuidar e preocupar agora é fundamental para que daqui a alguns anos os problemas ambientais provenientes da poluição do ar possam diminuir, para que as pessoas, a fauna e a flora vivam em um ambiente limpo. São práticas simples que podem fazer uma grande diferença se trabalhadas em conjunto. O poder público ele tem aí legislações, né, e nós temos que trabalhar cumprindo essas legislações. Então, a gente tem a questão da própria diminuição da poluição do ar causada pelos automóveis, como também as indústrias, né? Elas devem ter seus filtros nas indústrias instalados aí nas suas chaminés. Isso tem que ter uma fiscalização. O grande problema, então, está nessa fiscalização. De fato, eles têm cumprido a quantidade que eles podem liberar no ar, qual o trabalho que é realizado, né, por essas empresas que causam essa poluição. Então, o problema é a necessidade de tanto implantar, né, novas medidas quanto à poluição do ar, como também a fiscalização dessas medidas. Porque não adianta a gente só ter novas legislações, mas de fato a gente não fiscalizar e cumprir essas legislações. Por parte do poder público é preciso melhorar a legislação. Algumas legislações que nós temos hoje são ultrapassadas, ou o limite restritivo é muito alto, ou muito não tão abrangente quanto deveria. Bom, por parte da população, é impreterível que se tenha uma consciência, né, que a população, de maneira geral, tenha entendimento do que é a poluição atmosférica. Porque, de fato, as pessoas não entendem de maneira como entende a da água, por exemplo. Que a da água é muito mais evidenciada, especialmente em período de seca. Agora, no entanto, a poluição do ar ela é um pouco despercebida. Ela precisa ser a população precisa ser um pouco mais conscientizada sobre essa poluição. Mas medidas pessoais como diminuição do consumo, né? Não desperdício, até mesmo a diminuição de consumo, por exemplo, de carne vermelha, porque a indústria, a agroindústria também é uma das grandes emissoras de gases do efeito estufa, como o metano, né? Então, até nos hábitos alimentares, na própria dieta, até mesmo no consumo, porque quanto mais a gente consome, hoje em dia a gente compra um celular, passa um ano, nem um ano e já está trocando de celular de novo. E para ser fabricados esses produtos, tem combustíveis fósseis queimando e vários produtos minerais sendo extraídos. Ou seja, cada um pode fazer a sua parte, diminuindo o consumo, diminuindo o desperdício e, por que não, plantando árvores, porque, afinal de contas, as árvores sequestram esse carbono em excesso na atmosfera. O poder público tem a total condição de incentivar, principalmente que os empreendimentos, por exemplo, venham adotar medidas que vão mitigar a emissão de gases de efeito estufa, de partículas à base de enxofre, de nitrogênio, fomentar a legislação, né, criar medidas que sejam realmente aplicáveis, ter condição de fiscalizar os empreendimentos que estão poluindo o ar, permitir que as empresas adotem medidas para a produção de combustíveis menos contaminantes do meio ambiente, ou seja, combustíveis que tenham partículas de enxofre em quantidade em declínio. Alguns exemplos, por exemplo, diesel, que tem as suas peculiaridades de partículas de emissão de enxofre, gasolina, dentre outros. Nós já temos essa capacidade, né? O cidadão hoje em dia é cada vez mais consciente, mais globalizado, mais antenado em tudo pela internet, né? Por esse mundo globalizado. Então, nós já somos, sim, responsáveis, inclusive, para fazer esse link entre o poder público e o povo, né? O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre a poluição do ar. No próximo bloco, saiba como se diminuir os impactos dessa poluição para o futuro.
para um futuro melhor, é necessário se transformar o atual quadro da poluição do ar com ações no presente. A integração entre a iniciativa privada e o poder público é imprescindível. As questões ambientais mundiais, em todos os âmbitos, tendem a melhorar com relação à educação, ao conhecimento. Então, o poder público tendo a condição de transmitir o conhecimento para o cidadão, isso aí tende a priorizar e melhorar muitas coisas. Por exemplo, a questão ambiental. Uma pessoa tem a condição de saber o que polui. Então, se a pessoa chega, se a pessoa recebe aquela informação, ela consegue trabalhar aquela informação e tentar modificar para a sua própria condição de melhoria. Hoje em dia, o Ministério Público está cada dia mais atuante nas denúncias até mesmo de um cidadão ou de um conjunto de uma sociedade, uma sociedade organizada, né? Não precisa estar vindo direto dos políticos. O poder público pode incentivar o transporte coletivo de maior qualidade. O poder público ele pode promover uma cidade planejada, de maneira a reduzir os espaços, a distância entre centro e bairro. Isso aí tende a melhorar. Existem exemplos fantásticos na França, na Europa, por exemplo, cidades que foram planejadas e hoje as condições climáticas são excelentes, que as pessoas elas trafegam de bicicleta ou a pé, ou somente vão utilizar carros em corredores de rolamento. Então, existe sim essa possibilidade de um elo entre o poder público e o cidadão para que as condições ambientais, de uma certa forma, não só com relação à poluição atmosférica, mas também à poluição hídrica e outras mais, para que as questões venham sempre melhorar. Se não mudarmos nossas ações agora, daqui a 10 ou 20 anos, a poluição do ar vai atingir níveis alarmantes. Para que a expectativa para o futuro seja boa, é relevante que cada um faça a sua parte, contribua para diminuir a poluição e cuide ao máximo da boa qualidade do ar. A quantidade de doenças respiratórias, né? A quantidade de poluentes que podem causar vários males, né, para a população vai aumentar cada vez mais. E isso pode até diminuir a expectativa de vida. É fundamental a participação das autoridades, seja na conscientização das pessoas ou até mesmo no aprimoramento da legislação. A aproximação da relação poder público e cidadão trará bons resultados para toda a sociedade. Nós devemos pensar que é só mediante, então, nós nos sensibilizarmos, que se não mudarmos os nossos hábitos, quanto, por exemplo, utilização de automóveis, empresas que estão aí poluindo, né, não tem fiscalização alguma, somente a educação, quando a gente sensibilizar e verificar que é só tendo mudança de atitude que a gente consegue mudar essa situação, que a gente de fato vai ter algum olhar diferente sobre isso. Então hoje nós temos uma problemática com o transporte público. De fato é um problema. Mas eu compreendo que somente quando a gente começar a utilizar mais transporte público ou bicicletas para ir trabalhar, vai começar a diminuir esse gasto, essa poluição do ar com automóveis, que hoje é um grande vilão, né? A gente às vezes leva muita poluição do ar para as indústrias, mas esquece da quantidade enorme de automóveis que estão nas ruas e estão aí poluindo o ar. Diretamente a população é a melhoria da qualidade de vida. Quando você tem menos emissões, a qualidade de vida da população se torna mais agradável, o ar se torna mais agradável para respirar. Um bom exemplo é a população que tem a casa na cidade e para o final de semana vai para o sítio, porque o ar do sítio é mais agradável, o ambiente é mais agradável. Outro fator que é importante é fazer grupos mesmo, vai grupos para o trabalho, né? Diminui essa quantidade, então a gente vai ter uma diminuição aí no trânsito e que vai também diminuir a poluição do ar. Então, a educação ela tem que inserir, né, e acho que desde aí da educação básica mesmo, educação infantil, começar a mudar essa mentalidade, sensibilizar as crianças e os adultos da importância dessa mudança de atitude. Quando a gente mudar, a gente consegue pensar num futuro diferente. Só que, claro que essa poluição do ar está ligado também a outros fatores, né? E aí a gente tem que pensar numa gestão pública, que é a questão dos próprios automóveis, a questão das indústrias, a necessidade de uma fiscalização, a mudança do setor de transporte. E aí a gente começa, de fato, a conseguir, então, mobilizar e pensar no futuro aí daí 20 anos melhor. Porque se continuarmos desse jeito, a tendência é somente piorar, né? Não é somente plantando uma arvinha ali ou aqui que vai resolver as problemáticas que nós vivemos. Tem que mudar essa mentalidade, ter atitudes diferentes. A legislação ambiental, aparentemente, ela vem sendo melhorada.
Alguns empreendedores têm observado essas questões para poder voltar para os seus empreendimentos, permitir a instalação de filtros em seus fornos, em seus processos, que venha diminuir as condições. Eu gosto muito de falar com relação à questão da educação ambiental. As crianças hoje têm educação ambiental no seu currículo escolar. Isso aí tende a criar um caráter ambiental em todo cidadão, em toda criança. E no futuro as expectativas, na minha opinião, são boas. Que a gente tenha a condição de realmente voltar para o nosso habitat e proporcionar uma condição de vida melhor do que nós temos hoje. Você vai num parque, numa reserva, numa cachoeira, né? Até aqui mesmo nós temos a Serra da Canastra, você sente o pulmão mais limpo, você se sente mais saudável, né? Então, assim, tem a parte de saúde mesmo e a parte histórica. O homem sempre esteve em contato com a natureza. Então, essa desconectância com a natureza está trazendo muitas angústias, né? A gente, cada dia, só ligado muito à tecnologia, e o homem foi, evolutivamente, ele nasceu com a natureza. Então, eu acho que, além da parte prática de aquecimento global, de doenças e tudo, tem a parte pessoal mesmo, que o ser humano, perto de um ambiente mais verde, mais agradável, ele também se torna um ser humano melhor. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre a poluição do ar. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.